Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 13, Pureza de Coração, parte 5. Eu acho que hoje eu consigo dar conta disso aqui. Vamos lá. O texto, em geral, ele mostra pra gente as dificuldades que a gente está tendo, né, nessa encarnação, as mudanças que está tendo no planeta, as mudanças de comportamento das pessoas. Muitas ainda estão em atrito com a moral, com os princípios, os valores de Cristo, né? Nós ainda estamos nos adaptando a tudo isso, porque alguns estão atingindo um grau de evolução um pouquinho maior, e a gente acaba, de alguma forma, entrando em atrito com aqueles que não, né? E ele dá uma receitinha pra gente, o texto acaba dando aquela receitinha assim de você entrar na chuva e não se molhar, ou seja, como abrir um guarda-chuva ali e passar por essa tormenta toda. Aí ele dá uma conclusão aqui, umas considerações finais que eu acho bem interessante, e eu vou ler para vocês, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho só, porque o texto é grande, eu vou ler ele inteiro, aí depois eu coloco para vocês aí o que foi que eu entendi, e vocês dão um retorno para mim na medida do possível, tá bom? Jamais te permitas perder a irrestrita confiança em Deus, debatendo-se em conflitos perturbadores. Onde te encontres, da forma que estejas, o que faças e o que necessites, Deus sabe. O teu discernimento encontrou no Evangelho de Jesus a bússola para a viagem carnal, que aponta ao norte magnético que leva ao país da pureza do coração. Essa conquista, que a todos fascina e atrai, constitui a meta a ser conquistada e deves entender que a jornada é feita com experiências, às vezes ásperas, que trabalham os instintos transformando-os em emoções saudáveis. Todo o processo na área da evolução é penoso, em face da necessidade de libertação da brutalidade, substituindo-a pela doçura e mansuetude que o tempo e o esforço de desenvolvimento moral burilam no íntimo de todos. Necessário se torna que inicialmente sejam substituídos os velhos caprichos do sentimento em desequilíbrio por novos hábitos mentais e morais de comportamento civilizado. Um coração puro dos miasmas oriundos do egoísmo e do primarismo é conseguido somente através de esforços racionais contínuos. A criança, salve-se uma ou outra exceção, possui um coração puro, porque ainda não tem o domínio dos comportamentos anteriores e não adquiriu os recursos atuais atribulados da existência. Verdadeiramente, o coração, neste contexto, não é músculo cardíaco, há sístoles e diástoles, que significa sístole, parte do ciclo cardíaco caracterizada por contração rítmica dos ventrículos. Aí eu já não entendi aqui, gente. Ai, tem hora que ele complica, viu? Bom, sístole e diástole, pelo que eu entendi, são parte de ciclos cardíacos em nós, né? Então vamos lá, verdadeiramente o coração neste contexto não é músculo cardíaco, apenas, né, do ciclo de batimento, pelo que eu entendi, mas sim a emoção amorosa de compreender o que deve fazer, como fazê-lo e para que o realizou. Indispensável que a jornada terrestre seja bem planejada para que os êxitos não as exoberbeçam e os fracassos não a desanime. Em cada insucesso, vale considerar que o método não é o correto para executar o aprendizado evolutivo. O mergulho na matéria às vezes obscuriza o melhor sob o peso das penas pretéritas. O esforço para superar óbices. O que é óbice? Aquilo que obsta, impede, empecilho, estorvo. O esforço para superar os estorvos, né, os empecilhos que nós temos, e enfrentar desafios constitui uma das manifestações da grandeza moral para preservar-se. O espírita cristão possui consciência segura do dever e não se deixa abater entre os insucessos, nem se exalta quando consegue o triunfo, porque ambas as situações são transitórias e passíveis de mudança. Compreende que somente após a desencarnação é que se pode avaliar o sucesso real da sua existência concluída. O cárcere carnal é sempre uma bênção por ensejar a corrigenda, a reabilitação, o resgate dos erros que retém na retaguarda. Um coração puro é o chamado para a vitória das paixões inferiores. Foi por tais nobres razões que Jesus incluiu a pureza do coração entre as bem-aventuranças. É verdade, né? É um processo lento, contínuo, difícil, para quem tem um pouquinho de conhecimento e para quem não tem também.
né? Por mais que aquele que não tenha um pouquinho mais de moral e princípio moral, ele sofre, né? A pessoa é obrigada a beber, a fumar, a cair na noitada, são vícios que ela acaba tendo no dia a dia para poder abater aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento, e ela vai usando máscaras para poder passar por tudo isso. E aqueles que têm um pouco mais de conhecimento não conseguem usar máscara, não consegue, né? A gente, eu tô ruim, vou fazer uma festa para ficar bem. Não adianta. No momento que você está armando a festa na sua casa ou com seus amigos em algum lugar, o sofrimento está com você. Quem tem já essa centelha aí do caminhar para o coração puro, ele se cobra. Foi o que eu falei ontem na leitura que nós fizemos, né? A nossa consciência cobra. Não é nada de fora que vai cobrar. Se alguém chegar em você e falar para você, olha, você está fazendo coisa errada, e você for uma pessoa que não está nem aí, que está em atraso com o teu espírito, você vai falar assim, meu, você é quadrado. Se você é uma pessoa do bem, alguém vira para você e fala, olha, eu tô achando estranho o que você está fazendo, eu acho que você está fazendo coisa errada, aí você vai falar para a pessoa, eu já sabia que estava fazendo coisa errada, eu estou tentando corrigir. Então, são posturas completamente diferentes, né? E Jesus, ele vai tratar tanto aquele que não tem consciência como o que tem. Deus vai amparar de alguma forma tanto aquele que está atrasado como aquele que está a caminho. Ninguém fica sem ser auxiliado, ninguém. É engraçado isso, né? Eu tive um episódio essa semana, assim, que a gente tem uma visão do quê? As pessoas que vão presa, seja o motivo que for, não é por coisa boa, né? Então, alguma coisa aquela pessoa errou e errou feio para estar presa, para estar numa cadeia, numa cela. E lá dentro a gente tem uma visão do que quem está aqui fora tem uma visão que lá dentro eles vão sofrer o pão que o diabo amassou, que é tudo uma bagunça, uma sujeira, tudo largado, né? E aí eu tive uma surpresa essa semana. Eu tive uma notícia, né, que uma pessoa estava trancafiada devido a uma situação que não foi por algo tão grave, mas ela tinha que pagar, ela tinha que entrar naquele presídio, ela tinha que passar por aquela situação. E ela deu o comunicado do que acontecia lá dentro, coisa que eu nunca imaginei. Sinceramente, eu nunca imaginei. Mas aí você vê claramente o que o texto está dizendo. Se fossem espíritos ruins, maléficos, que realmente estão fazendo maldade, eles entrariam lá e seria uma porquice, uma imundície, falta de disciplina, de organização, de comunicação e tudo mais. Agressividade, violência iam imperar lá dentro. Mas essa pessoa que esteve nessa situação falou para mim assim, olha, era tão organizado, momento de tomar banho, momento de comer, tem quem dê a comida mão a mão, tem quem lave, é responsável pela limpeza dos utensílios, da cela, do local, banheiro, tem horário para ir no banheiro, tem ordem para ir no banheiro, e de quando em quando se sentavam em grupos para orar. Aí eu falei, o quê? Dentro da cela as pessoas oram? Porque um ou outro eu sei que isso faria, mas todos sentavam e oravam. Ou seja, aquelas pessoas realmente eram diferenciadas. Diante de tudo que tinha ruim em volta, elas estavam acendendo luzinhas ali dentro. Os erros que cometeram estavam sendo pagos através do sofrimento da prisão. Porém, eles aproveitavam aquele momento para reverter a situação. Como que a gente reverte? O princípio de tudo é acreditar em Deus. Opa, eu só fiz coisa errada, por que eu tomei esse caminho? Como que eu retomo esse caminho de uma forma positiva para mim? É Deus, não tem outro caminho. Qual é o caminho, gente? Se tiver, me explica. Então, se dentro de um lugar que é trevoso, as pessoas reencontram Deus, e aqui fora, por que nós estamos esperando tanto? Para poder acender essa lâmpada que chama Deus. Por que nós estamos demorando tanto para não deixar o mal se propagar? Né? Como foi falado em alguns momentos da leitura, o mal em si não existe. Existe dentro do ser humano. E aí a gente vê o outro cometendo mal, a gente se acovarda. Ah, não quero me meter, não quero fazer nada, eu vou arrumar confusão. E aí a gente deixa crescer. O mal só cresce porque o bem é omisso. Porque se o bem se erguer,
Não tem mal para dar continuidade, não. Não tem. Então, para o bem crescer, a centelha que tem que ser acesa dentro de nós é a centelha divina. É a nossa ligação com o Criador. É acreditar em Jesus, é seguir os passos de Cristo. Não tem outro caminho, não tem. Não adianta falar, eu gosto tanto de tal pessoa, eu quero fazer tudo que ela faz, eu quero ser que nem ela doa, ela trabalha, ela é assim, ela é essa. Não tem nenhuma pessoa que chegue perto da graça de Jesus, não tem. Então, se a gente quer saber se está fazendo certo ou errado, veja se Jesus faria. Aquilo que você está querendo decidir, coloca Jesus na frente e fala, e aí, Jesus, se fosse você ia para a direita ou para a esquerda? Acabei de falar isso com uma amiga minha, que eu tenho como se fosse filha, que já foi minha aluna, e falei com ela, não importou ainda agora, falei, não tem uma via, né? A gente estava na frente da rua de casa, eu falei para ela, você olha para essa rua aí, já pensou se todo mundo andasse pelo meio da rua? Os carros, as pessoas? O que ia acontecer? Por isso que tem calçada para pedestre, por isso que tem lado direito e lado esquerdo da rua. Não tem meio lado, não tem o lado do meio. É lado direito ou lado esquerdo. Ou é o bom ou é o ruim. O professor dá meio certo numa prova, dá meio certo num trabalho. Quando ele sente dó do aluno, ou quando ele vê que o aluno é muito aplicado e está faltando aquele meio ponto para completar o que ele precisa para passar, aí o professor vai lá e dá aquela forcinha para ele. Mas o aluno não tira meio certo. Ninguém consegue tirar meio certo. É o professor que, por algum motivo, dá aquele meio certo. Mas não existe meio certo ou é errado. Nós não temos, e não adianta, eu já escutei tanto que eu sou extremista, porque ou é certo ou é errado. Eu não sou extremista. Não fui eu que inventei isso. Ou é certo ou é errado mesmo, acabou. Que lado que você tá? Qual é o lado que você escolheu? O que você está fazendo da sua vida? Para de pensar na vida do outro, pensa na sua. Quando eu comecei as leituras desse livro e ainda assisti uma palestra que veio me dar umas burdoadas, eu falei, caramba, a vida inteira eu fui filha, eu fui esposa, até ficar viúva, depois eu fui mãe e mais de 32 anos eu fui professora. Quando acabou tudo isso na minha vida, que os pais morreram, o marido morreu, o filho foi morar sozinho e eu aposentei, eu falei, e agora, quem é a Patrícia? O que eu tô fazendo aqui? Parece que perdi totalmente o desejo, a vontade, os objetivos de vida. Aí veio um palestrante, veio esse livro e me deram um monte de bordoado e falaram, você não é a professora, você não é a mãe, você não é a filha, você faz papéis. Quem é você? Um espírito em desenvolvimento. E quando a gente consegue atingir um certo desenvolvimento, você não tem que se glorificar por isso, porque ainda tem mais para aprender. A gente tem sempre mais para aprender. Você não tem que se exaltar. Você não tem que achar que é melhor do que os outros. Pelo contrário, quanto mais é te dado, mais você vai ser cobrado. Então se prepara. Vão vir pessoas te questionar por uma fala sua, que seja incoerente às outras falas que você teve. Agora mesmo um amigo mandou mensagem para mim e falou assim, Patrícia, você tá postando alguma coisa no Facebook que não condiz com você não é daquele jeito. Clonaram o teu Face? Eu falei assim, não. Eu postei coisa diferente porque eu tô querendo rir. Então eu coloquei algumas coisas assim um pouco mais, não é maliciosa, mas umas brincadeiras que tem duplo sentido, vamos pensar dessa forma. Falei, mas as pessoas me respeitam tanto, sabe tanto como é que eu sou chata, que ninguém me falta com respeito. As brincadeiras ficam saudáveis do mesmo jeito. Se fosse uma outra pessoa, se fosse uma pessoa que tem costume de fazer umas brincadeiras maliciosas, aquilo ali ia para outro lado, até chegar na falta de respeito, mas para mim não chega, porque as pessoas sabem como é que eu sou. E quando estranham o meu comportamento, alguma coisa que eu falo, me cobram. E eu acho ruim com isso? É sinal que eu tenho aquela moral. Aí quando me questionam por que eu tô saindo um pouco da linha, que a gente é ser humano, a gente às vezes faz mesmo, ou sem pensar, ou pensando, às vezes a gente faz alguma coisa que é diferente, né, da nossa rotina, quem conhece a gente a fundo estranha, e chama atenção, e vem perguntar, e eu não acho ruim não, de maneira nenhuma. Sinal que eu tenho honra, sinal que eu sou aquela pessoa chata, mas correta. Se eu sair um pouquinho da linha,
vem alguém e fala assim, por que você está saindo da linha? Eu acho legal, não acho ruim, né? Pior seria se eu estivesse fazendo realmente coisas erradas e as pessoas não estranhassem. Ah, ela é largadona desse jeito aí mesmo, é o jeito dela. Que bom que quando a gente sai um pouquinho da linha, as pessoas estranham, sinal que a gente não é aquilo ali. E as pessoas reconhecem isso. Eu fico feliz, não fico triste não, nem magoada, melindrada, nada disso. Aí serve para eu pensar um pouquinho mais e ver o que que é bom, o que que é ruim. Eu tô avaliando ainda, tá? Tô comentando porque o negócio foi recente agora, mas ainda tô avaliando a situação. Se eu devo ou não permanecer com essas postagens de duplo sentido, ou se eu devo ir lá e apagar tudo, sei lá. Mas até agora não teve nada de malicioso, né? Se tiver malicioso, aí eu apago. Claro que eu apago, porque aí realmente isso não é meu. Não me pertence. Tá bom, gente? Então, o que a gente aprende aqui com esse texto, concluindo ele, que para se ter um coração puro, não é da noite para o dia, é demorado, é sofrido, né? Como as passagens que eu falei também, do ferro, para transformar um plástico em garrafa, para você ter uma xícara, para você ter um móvel, para você ter um corpo, para você ter um espírito, tudo vai passar por uma transformação. E às vezes ela é dolorida, às vezes ela mexe com a gente de tal forma, né? E se não vai pelo amor, vai pela dor. A transformação tá aí para todo mundo vai ter que passar, tá bom? Todo mundo vai ter que um dia ter coração puro. E Jesus colocou isso lá como ensinamento para nós. Bem-aventurados os puros de coração. E quem dera, eu consegui atingir um pouquinho disso. De ser realmente uma pessoa de coração puro. Que não queira nada do outro, que não queira dar para receber. Mas que eu dei e fique por isso mesmo. Fiz minha parte, tá tudo certo. No dia que eu chegar realmente nessa situação, eu vou falar, agora eu tô com o coração puro, né? Porque a gente normalmente dá e quer receber. Então, aí ainda não é um coração puro. De tudo que eu li aqui, eu vi que eu ainda não sou um coração puro, ainda tô longe de chegar lá. Mas eu vou lutar para chegar. E você? Bora? É o momento, né? Fiquem com Deus.